Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versos 1 a 11. Embora a nossa exposição de hoje se concentre dos versos 6 a 11, porque na última quarta nós estivemos expondo os primeiros 5 versos. Nós vamos ler toda a perícope para que a gente consiga lembrar do contexto que o texto aqui está inserido. Nenhuma condenação, o pendor do Espírito. Diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, e não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, as coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito, vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Vamos orar mais uma vez? Deus querido, nós te agradecemos por este tempo de culto, ó Deus, que prestamos ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, por termos a Tua palavra tão próxima de nós. Obrigado pelo privilégio de poder ler esse texto. Agora, Deus, nós pedimos, na ação do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa nos instruir, ó Pai, acerca das verdades contidas nesse belo texto, a fim de que possamos, ó Deus, ser edificados por Sua palavra e vivermos, ó Deus, alegres por causa destas verdades aqui expostas. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor, é que nós oramos agradecidos. Amém. Eu preciso já começar fazendo uma errata. Eu disse que a nossa exposição seria a partir do verso 6. Eu ia dizer que eu fiz de propósito, mas não fiz. Na verdade, a partir do verso 5. Porque na semana passada nós concluímos o verso 4. Então hoje, a nossa ideia, o nosso plano é concluir esta primeira sessão do capítulo 8. Apenas para recobrar os irmãos do contexto, o capítulo 8 é então a explicação do apóstolo Paulo para a transformação que Deus opera no coração do pecador. No capítulo 7, Paulo está relatando o conflito de alguém sem Cristo, que percebeu que pela mera obediência da lei, e embora a lei seja boa, perfeita, justa, santa, ela não pode produzir regeneração. A lei, portanto, tem o papel de nos mostrar o quanto nós somos pecadores, e assim sendo, de revelar a nossa necessidade de salvação em Cristo Jesus. Então, já no final do capítulo 7, o apóstolo Paulo narra a experiência de um judeu convicto, de alguém que recebeu a lei de Deus e amou essa lei.
Alguém que viu na lei de Deus o caminho para a felicidade, o caminho para agradar a Deus. E o judeu convicto, ele amou essa lei. No entanto, a sua relação com a lei levou a uma dura constatação. Por mais que se esforçasse, por mais que houvesse no seu coração o desejo de cumprir a lei, a natureza pecaminosa que existe no coração, tanto de judeus como de gentios, impossibilita a qualquer um destes dois grupos de cumprir a lei em sua totalidade. Então, esta cena pintada pelo apóstolo Paulo no capítulo 7 termina com uma exclamação de alguém que buscou a autojustificação pelo cumprimento da lei, quando no verso 24, esse judeu diria: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Isto é, que desventurado sou, quem poderá me defender de mim mesmo, da minha natureza pecaminosa? Porque embora eu me esforce, a lei de Deus atesta contra a minha carnalidade, me mostrando que eu não posso me justificar. Em outras palavras, como eu disse na semana passada, um comentário do Dr. Martin Lloyd-Jones, ao comentar esse texto, ele diz o seguinte: esta é a exclamação de um pecador prestes a ser regenerado. Porque é isso que o Espírito Santo faz com cada um de nós. Ele nos atrai à presença de Deus de uma forma tão poderosa, tão irresistível, que nós enxergamos a profundidade da nossa pecaminosidade e sentimos que precisamos de salvação. E aí o apóstolo Paulo termina o capítulo 7 com a seguinte declaração: depois de ouvir aquela hipotética, mas verdadeira exclamação, o apóstolo Paulo conclui dizendo: é como se alguém, o apóstolo Paulo, pudesse sussurrar nos ouvidos desta pessoa que se sente desventurada, dizendo o seguinte: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É como se Paulo dissesse o seguinte: Jesus Cristo é esse alguém. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a minha mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então é neste contexto que o apóstolo Paulo agora, no capítulo 8, apresenta os efeitos da justificação. E um dos primeiros efeitos, irmãos, algo que é importante para nós, é a certeza de que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Aleluia, irmãos. O nosso pecado, por mais vil que seja, e de fato ele é, não é capaz de suplantar a profundidade e eficácia do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então não importa quem fomos, mas quem Cristo nos chamou para ser. E ele começa o capítulo 8 dizendo: agora, ou seja, depois de entender a necessidade de salvação, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. O capítulo 8 é, portanto, então, uma palavra a respeito da ação do Espírito Santo no coração daquele que foi por Deus alcançado. No verso 5, então, irmãos, a partir do verso 5, o apóstolo Paulo nos traz lições importantes e uma aplicação muito interessante para a nossa vida, que traz segurança. Porque embora a gente possa pensar outras coisas, existe algo que nós buscamos todos os dias, às vezes sem saber: segurança. Todos nós desejamos segurança. Todos nós.
Em todas as áreas da nossa vida, nós buscamos segurança. E já que isso é tão importante, existe aqui, meus irmãos, uma bênção de Deus para a vida de todo cristão. Porque o restante deste texto, Paulo está tratando a respeito da certeza da salvação. Se por um lado a condenação é algo que traz tristeza ao coração, por outro, aprove ao Senhor nos enviar o seu Espírito para que, em agindo dentro de nós, no nosso coração, nos permitisse sermos convictos desta regeneração e, portanto, da salvação. Então Paulo agora vai tratar da certeza da salvação e dos reflexos, das consequências, do resultado ou do produto desta ação do Espírito Santo. No verso 5 ele começa dizendo assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. A ideia aqui é o seguinte, meus irmãos, a ideia é de metanoia, de transformação da mente. De tudo que se deve guardar, guarde em primeiro lugar, pregamos esses dias, o coração, porque dele procedem as fontes de vida, não é isso? E aqui, coração deve ser entendido como mente, o centro das nossas emoções, pensamentos. É por isso, irmãos, que nós precisamos entender que preservar o nosso coração, a nossa mente é primordial. Porque as nossas atitudes pecaminosas são, na verdade, reflexos do pecado que nasceu na nossa mente e no nosso coração. Então, Paulo, no verso 5, vai dizer que aqueles que estão na carne se inclinam para a carne, naturalmente. É por isso que nós dizemos, dentro da teologia reformada, que é impossível ao ser humano não regenerado desejar buscar a Deus. Por quê? Porque ele é escravo. E como escravo, embora ele tenha vontades, a sua vontade está suprimida pela vontade do seu Senhor. E quem é o Senhor daquele que é escravo da natureza pecaminosa? O pecado. De sorte que, embora exista em cada um de nós aquilo que costumamos chamar de imago Dei, a imagem de Deus, que nos atesta lá no coração a existência de Deus, de aspectos ligados ao caráter de Deus, como amor, compaixão, bondade, atributos comunicáveis de Deus. Esse pecado nos escravizou a partir do capítulo 3 de Gênesis. E a partir daí, todo ser humano se tornou refém desta inclinação pecaminosa. Bom, então aqueles que não foram regenerados, eles se inclinam para a carne e, portanto, cogitam, ou seja, pensam, articulam as coisas da carne. Lembra que eu disse que a diferença de um cristão piedoso, aqui um cristão convicto, um cristão verdadeiro, e um ímpio, um não cristão, não é a inexistência de pecado. Não é as qualidades inerentes, pessoais de cada um deles. Não é. O cristão não é melhor do que outra pessoa. De forma alguma. A questão é, o cristão verdadeiro não mais se alegra na prática do pecado. É simples assim. Todos nós somos pecadores. A questão é, o cristão verdadeiro se envergonha do pecado, foge do pecado, se arrepende do pecado e busca forças em Deus para vencer o pecado, que está à nossa volta e o tempo todo nos é apresentado. Aquele que está na carne, cogita as coisas da carne, e como está na carne, refém da natureza pecaminosa, não sente que desagrada a Deus. Vive no pecado e muitas vezes se gaba do pecado como se fosse uma vantagem. Eu já relatei para os irmãos, que eu tenho um amigo que é mentiroso profissional. Ele se gaba de ser tão mentiroso, mas ser tão mentiroso, de ser tão convincente
convincente que ele acredita nas mentiras que ele conta. Isso é desastroso do ponto de vista espiritual, porque isso revela como a natureza pecaminosa deturpou o coração do ser humano, transformando aquilo que deveria ser triste, aquilo que nos afasta de Deus, em algo que é objeto de louvor. Então Paulo está dizendo, ora, os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, eles pensam nessas coisas, eles buscam essas coisas. Logo, mas os que se inclinam para o Espírito, as coisas do Espírito. Irmãos, como que nós desejamos a presença de Deus? Porque a gente deseja a presença de Deus. Pelo menos deveríamos desejar. A gente deseja ter um tempo a sós com Deus. Sabe quando você tem um dia difícil? Isso provavelmente já deve ter acontecido com você muitas vezes. Porque já aconteceu comigo e eu não sou diferente de nenhum de vocês. Sabe aquele dia difícil? Decisões difíceis, dilemas existenciais, problemas dos mais variados. E você só quer poder chegar no seu canto e poder chorar na presença de Deus. Poder dizer para Deus, Deus, eu não sou tão forte quanto as pessoas imaginam que eu sou. Eu não sei se isso já aconteceu com você e com que frequência isso acontece, mas nesses dias, irmãos, tudo que eu quero é chegar em casa para tomar banho, porque isso acontece quando eu estou tomando banho. Porque o chuveiro faz barulho, então pode chorar até soluçar, que alguns não vão ouvir e entender. Você já está debaixo d'água, então você não vai ficar com o rosto tudo melecado, você já consegue resolver essa situação ali. E segundo, que água quente é relaxante. Experimenta fazer uma oração fervorosa tomando banho. A conta vem no final do mês. Mas existem, eu não estou incentivando os irmãos a gastar mais energia do que já gastam, não, porque é caro. Mas comigo funciona, eu aceito pagar esse preço, irmãos. Porque é esse o momento que eu tenho ali com Deus e sozinho. A gente toma banho sozinho. Mas, irmãos, aqueles que se inclinam para a carne não sentem esta necessidade. Mas por que isso acontece com o cristão? Quer dizer que o cristão então é um ser evoluído? É alguém do ponto de vista moral superior? É claro que não. O cristão, o crente piedoso, convicto, externa o desejo pela busca de Deus como resposta e não como ação. É esse o ponto, irmãos. Tudo o que a gente faz na nossa busca a Deus é respondermos positivamente à força de atração de um Deus que com sua graça eficaz alcança o mais profundo do nosso coração. Então, quando a gente diz, eu quero Deus, eu não posso contradizer, você de fato quer. O que ocorre é que do ponto de vista da teologia bíblica, nós queremos Deus. Nós queremos, pai e mãe ao mesmo tempo. Nós queremos Deus, porque Deus nos atraiu à sua presença. É isso que acontece. Nós passamos a cogitar as coisas do Espírito, porque o Espírito de Deus, que antes era nosso inimigo, Paulo vai dizer na sequência, agora está dentro de nós. Certa vez, eu aconselhava um jovem, e ele dizia o seguinte, pastor, eu tenho um problema, eu sei que eu tenho esse problema, eu não quero cometer isso, eu não quero cometer esse pecado. O problema é que aí chega uma hora que eu não aguento, eu cometo esse pecado e imediatamente depois do prazer que é decorrente desse pecado, porque é importante que se diga, pecado traz prazer, porque se não trouxesse ninguém queria. Ninguém fala assim, que delícia, não vejo a hora de chegar e chutar o meu dedinho na quina daquela porta. Porque a dor é clara e iminente. Mas o que o pecado faz? Te anestesia por uma fração de tempo, para que depois você sinta a dor de forma extremamente aguda. E aí eu disse para esse jovem, ele dizendo assim, desesperado, pastor, eu não sou de Deus,
Eu não sou de Deus. Olha que horrível que eu sou, olha o que eu estou fazendo com a minha vida. Eu disse, meu querido irmão, isso de fato é um problema. A nossa luta contra o pecado é uma luta que só pode ser vencida quando nós nos apropriamos da armadura de Deus. A expressão que Paulo usa lá em Efésios para lutar, militar contra as obras da carne. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Alguém sem Deus não sentia o nojo, a aversão do pecado que você tem externado. Então, se por um lado o seu pecado é terrível e você precisa vencê-lo na força de Jesus, por outro, a palavra de Deus está dizendo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Lute, porque o Espírito Santo atesta com o nosso coração. E no verso 6, Paulo continua, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Eu acho que aqui a única dúvida é, o que é pendor? Alguém saberia me dizer, sem consultar a anotação da Bíblia de Estudo? O que é pendor? Não é o pendão, não é algo que está ligado com dor. O que é o pendor da carne dá para o Espírito. Mas o do Espírito, ou seja, o pendor do Espírito dá para a vida e paz. Alguém saberia me dizer? Pendor é inclinação. Inclinação. É como se nós disséssemos assim, usando uma outra tradução, NVT, nova tradução na linguagem de hoje, King James, nós teremos uma facilidade um pouco maior, ou um grau de dificuldade menor, para compreender esse verso, porque é como se nós lêssemos assim, porque a inclinação da carne dá para a morte. Opa, parece que eu já vi isso na Bíblia. O salário do pecado é o quê? O que Deus disse para Adão se ele desobedecesse? Certamente você morreria. Então, meus irmãos, a nossa inclinação para a carne tem como consequência a morte. E aqui morte, irmãos, no sentido mais amplo possível e imaginável. Antes fosse que morte aqui estivesse referindo-se apenas à morte física. Você já parou para pensar como as pessoas, o senso comum, tenta tratar a morte como se tivesse apenas esta compreensão? E aqui é uma questão epistemológica, de compreensão, de raciocínio, de intelecto mesmo. Vamos lá. No velório, você já frequentou o velório, daquelas pessoas que viveram a sua vida de forma extremamente contrária à palavra de Deus. Eu nem quero dizer aqui do ponto de vista moral, para não fazer julgamento moral de ninguém, mas sabe aquela pessoa que declaradamente vivia afirmando com suas palavras e atitudes que o Deus das Escrituras não existia? E aí, o que se deseja é que você tenha um bom descanso. Já reparou isso? Você tem um bom descanso. Descanso do quê? Porque pense comigo, se a morte física fosse a pena última para o pecado, estaria fácil. É por isso que a ideia teológica do aniquilacionismo, ela é superficial demais, é pueril demais. Porque se a nossa existência se resume a essa existência, morreu, acabou e já era, parece que o pecado compensa. Viver sem nos privar daquilo que antes nos dominava, parece ser mais vantajoso. No entanto, meus irmãos, do ponto de vista bíblico-teológico, morte aqui é algo muito mais profundo. É um estado de completo afastamento de Deus. O que Deus fez com Adão? Deus falou para Adão que ele morreria, não foi isso? Você vai ter que trabalhar, você vai ter que capinar a horta, porque vai nascer abrolhos. Imagine jardim sem erva daninha. Não ia precisar de engenheiro agrônomo não, né? Porque tudo dá, né? Chuva no tempo certo, nem tinha chuva, né? Aquelas sem, tudo perfeito.
tudo produzia. Mas a partir disso, você vai morrer, você vai ter que trabalhar. E a questão aqui, o problema, o trabalho não é uma pena, mas é o sofrimento no trabalho, porque Adão já trabalhava no Éden. Isso é importante que se diga. A Eva, está achando que você vai escapar? Vai nada. Você dará à luz com dores. Então, irmãos, depois de dizer estas coisas, o que Deus fez com Adão? Vaza daqui. Não mais na minha presença. Então, morte aqui é o completo afastamento de Deus, bem como a morte física do corpo. Porque isso é natural, isso nós enxergamos. Então, a consequência dessa natureza pecaminosa, desta inclinação para a carne de forma contumaz, é a morte, no sentido amplo, de afastamento de Deus. Porque a morte física alcança crentes e descrentes. Ou você está achando que você não vai morrer? Tem uma triste notícia para você. A não ser que Jesus volte antes, assim como eu, você vai bater as botas. Isso vai acontecer com todos nós. A diferença é que a morte física é a única expressão de morte que o crente em Jesus passará. Ao tempo que para o ímpio, essa vida de sofrimento, pecado, angústia e choro é a única possibilidade de vida que alguém sem Jesus terá. Então Paulo está dizendo que a consequência do pecado é esse afastamento de Deus. E o do Espírito é o quê? É vida e paz. Então olha, irmãos, que é algo que nos alcança hoje e que nos aponta para a eternidade. Paulo está dizendo o seguinte: o pendor do Espírito é vida. Mas espera aí, pastor, a gente morre. Pois é, irmãos, vida também, no sentido mais amplo da palavra, é de presença de Deus. Porque ainda que venha sobre nós a morte física, nós temos vida eterna na presença de Deus. Aleluia. E nós temos paz. Irmãos, nada como ter paz no coração. O livro de Provérbios nos exorta a respeito de termos paz, porque por mais que nós possamos nos desenvolver ao longo da vida, nos nossos negócios, em relacionamentos, enfim, realizando os nossos sonhos, tudo isso parecerá correr atrás do vento, se no final não tivermos paz no coração. Algumas vezes eu sou questionado, perguntado a respeito de como tomar uma decisão correta. Como é que você diz para alguém qual que é a decisão mais correta a respeito de coisas que são muito individuais? Porque a respeito de coisas mais genéricas, do ponto de vista teológico, nós podemos apontar caminhos. E cada um deve trilhar esse caminho, tomar as suas próprias decisões. Mas como dar palpite em decisões que são muito pessoais? Eu tenho para mim que a paz é o crivo de uma boa escolha. Estou partindo do pressuposto que esse alguém que me procurou é crente e que ele tem orado por essa decisão. Como saber se essa decisão é melhor do que aquela? A minha resposta é sempre a mesma. Tome a decisão que te der paz no coração. Porque este é um distintivo da ação do Espírito Santo de Deus que nos alcança hoje. E Paulo continua. Por isso o quê? Em referência ao verso anterior, porque o pendor, a inclinação da carne é a morte e o do Espírito é vida, o pendor da carne é inimizade contra Deus. O que Paulo está dizendo? Ele está acrescentando. O que a gente extrai disso então? Se o pendor, a inclinação do pecado é a morte, a consequência é que, vivendo desse jeito, eu ajo como se fosse, e de fato sou, um inimigo de Deus. Então, irmãos, nós precisamos tratar esta realidade do pecado, da natureza pecaminosa, como sendo algo que
que ataca tão profundamente a santidade de Deus, que o nosso pecado, contumaz, ele nos torna inimigos de Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar, ou seja, eu peco mesmo, não nego e me alegro nele. Esta é a cena. Eu gosto de ficar falando negócio de cena, né? É porque obras de arte exprimem mais do que um desenho. Os traços, eu não sei quantos aqui já viram artistas pintando um quadro do começo. Irmãos, esses dias eu comentava com alguém, eu não lembro com quem, não sei se estou com o Gustavo aqui na igreja, com alguém, com algum engenheiro, que eu tenho dificuldade de entender o projeto antes de ver parede. Você pode me mostrar a planta, tantos metros e tal, e até ver parede subindo, para ver que eu vou caber dentro da casa, eu tenho dificuldade. E o mesmo se aplica às obras de arte. Eu gosto, irmãos, de ficar vendo time-lapse no YouTube de pintores. Eu gosto. Porque quando começa a pintar, é pintura em tela, grafite. Quando começa a pintar, eu falo, não é possível que vai sair algo de bom disso. Não é possível. Não tem como isso dar em alguma coisa bonita. E no final, é extremamente belo. Então o que Paulo está desenhando aqui com estas informações é algo muito claro. É que aquele que está afastado de Deus, não é que ele é vítima desse estado, ele deseja isso. Ele está se esforçando para não fazer o que agrada a Deus. Ele está entregue ao pecado, à inclinação. E por isso ele é inimigo de Deus. Ele não está sujeito à lei de Deus. A lei de Deus diz que a imoralidade é pecado. E as pessoas vivem como se isso fosse algo comum, porque é normal hoje em dia. A gente vê, meus irmãos, pessoas que vivem o ano todo, moralmente falando, de forma ilibada. Mas aí vem o carnaval. Você vê umas coisas que você não é possível. Você ouve umas histórias, fulano, não é possível. Sabe por que isso, irmãos? Porque nesse momento existe a licença, é quase como uma licença poética. Existe uma licença cultural para fazer aquilo que se deseja fazer o ano inteiro, mas o ano inteiro não rola. Mas naquela semana, naqueles dias, isso é permitido. Portanto, ele continua, verso 8: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Sabe o que é isso? Você pode ser o mais religioso que você desejar ser. Você está vivendo na carne, não vai conseguir agradar a Deus. E não sou eu que estou dizendo, não é o meu senso moral crítico, é a Bíblia que está dizendo. É por isso que Deus condenou o culto hipócrita dos israelitas no momento antes do exílio. É por isso que Deus condenou a hipocrisia, a mentira dos fariseus. Porque a religiosidade deles virou um ídolo no coração deles. E tantas outras coisas. E aí ele continua. Vós, porém, e aqui, irmãos, muda o cenário. Perceba que no verso 5, Paulo trata de forma genérica. Porque os que se inclinam, tipo assim, geral aí, vive desse jeito. Agora Paulo se vira para a igreja. O que ele está querendo dizer com isso? Com esse vós, porém? Vocês são diferentes destes que eu estou falando. Pelo menos em tese, vocês deveriam ser. Vocês, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Preciso abrir um parêntese aqui, porque na maioria das vezes que lemos esse texto, e talvez seja essa a sua leitura desse verso até hoje, Paulo aqui não tem dúvida que o Espírito Santo de Deus está no coração daqueles que faziam parte da igreja de Roma. Porque ele já havia ouvido dizer do esforço daqueles irmãos, do apelo missional daqueles irmãos, do desejo de agradar a Deus, tanto que
Paulo, lá no finalzinho da carta, a gente vai ver, ele externa que um dos propósitos dele para escrever a carta à igreja de Roma é se apresentar aos irmãos, porque ele não plantou aquela igreja, e porque ele queria o apoio dessa igreja, que era conhecida e reconhecida por ser uma igreja missional, para evangelizar a Espanha. Então Paulo aqui, ele não está duvidando que o Espírito Santo de Deus está no coração. É como se ele dissesse, já que o Espírito Santo está com vocês, já que o Espírito Santo de Deus habita em vocês, e alguém não tem o Espírito, esse tal não é dele. Então Paulo está dizendo o seguinte, vocês não são assim. Já que o Espírito Santo de Deus foi concedido a cada um de vocês que fazem parte da igreja de Jesus. E em que medida isso se aplica à nossa vida, irmãos? Já que, como igreja de Jesus, recebemos o Espírito Santo, tais coisas, esta inclinação para a carne, este pendor da carne, não pode ser, de forma contumaz, uma realidade na nossa vida. Eu preciso sempre fazer esse parêntese, eu não sei se eu fechei o anterior, mas eu estou abrindo um outro. Nós não estamos pregando perfeição moral, porque isso é impossível. Nós estamos pregando aversão ao pecado. Você pode pecar? Quer dizer, não deveria, mas o pecado é uma possibilidade para você, para mim é. Quando isso acontecer, o que Deus requer de nós, na ação do Espírito Santo, é que humildemente nós nos arrependamos disso. Nós tenhamos horror disso, como a palavra de Deus nos diz, a nós cabe um corar de vergonha. Daniel disse isso. Corar de vergonha, e ao Senhor a glória. Esse deve ser o nosso sentimento diante do pecado. Então Paulo está dizendo, já que o Espírito Santo habita em vocês, isso não pode fazer parte da vida de vocês. E se alguém não tem o Espírito, esse tal não é dele. Você pode ser religioso, você pode ser dizimista, você pode fazer o que você quiser, ajudar o pastor a entregar a cesta básica, você pode fazer muitas coisas, mas se você não tem o Espírito Santo de Deus, você não é de Deus. É duro, né? Mas é bíblico, irmãos. Se, porém, mais uma vez, a utilização do termo aqui, na verdade, todas as outras duas vezes, Paulo se utiliza desse se, porém, não como dúvida, mas como constatação. E poderia ser traduzido, já que Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. O que Paulo está querendo dizer aqui, irmãos? O corpo está morto por causa do pecado. O nosso corpo, ele envelhece, ele sofre a degradação do tempo. O nosso corpo, ele sofre, mas o nosso espírito, ele vive. Então, esta morte que nos alcança, ela é temporal, por causa da justiça, que não é nossa, mas de Jesus. É por isso que nós estamos tratando até agora da doutrina da justificação. Deus atribuindo à sua igreja a justiça de Cristo. E aí ele continua, verso 11 e último. Já que, ou se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo, ou seja, já que o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo habita em vocês, vocês também ressuscitarão, vivificarão, é o termo que ele usa aqui, o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Então, irmãos, aqui Paulo está tratando da certeza, da convicção que podemos ter no nosso coração, de que uma vez salvos, para sempre salvos, porque somos de Deus, e que o Espírito Santo de Deus que nos foi dado, ele habita em nós. Nós podemos, em algum momento da nossa vida, apagar esse Espírito, como Paulo diz em Efésios, ou seja, dar vazão a essa natureza pecaminosa, perder essa batalha do Espírito contra a carne, porque nós estamos
alimentando mais a carne. Mas o Espírito Santo de Deus, que nos chamou a esta regeneração, que há de nos vivificar no último dia, permanece no nosso coração, atestando com o nosso espírito que nós somos de Deus. O crente verdadeiro pode, em algum momento da sua vida, viver pecando, afastado de Deus. Mas ele nunca vai ser feliz com isso. Ele nunca vai conseguir admitir que ele é completamente feliz. Nunca. Porque embora ele esteja apagando o espírito, ele continua atestando no seu coração que ele é do Senhor. Este é um texto, irmãos, muito precioso para nós, porque nos traz esta convicção do amor de Deus e da habitação do Espírito Santo, bem como das consequências desta habitação. Se sou casa de Deus, se sou morada do Espírito Santo, eu devo viver como tal. Não porque eu sou bom, mas por influência do Espírito de Deus que está em mim. Existe uma informação interessante aqui no texto também, que Paulo está falando do Espírito de Deus, aí tem hora que ele vira e fala o Espírito de Jesus, nos dando claramente a ideia de que Jesus é Deus, e o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus é o mesmo Espírito que nos foi dado como Consolador. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas vos enviarei o Consolador. Este é o dom mais importante do Espírito Santo de Deus. Eu sei, irmãos, quando a gente fala de dons espirituais, dons do Espírito Santo, a ideia que vem na mente é lá de Coríntios, vai falar do dom de línguas, dom de profecia, dom disso, pode falar em Gálatas, e a ideia é que o pastor vai falar disso, que legal. Tudo isso é importante, é bíblico e precisa ser estudado, mas, em nível de importância para nós, esta convicção da regeneração é aquilo que traz paz ao nosso coração. Que Deus nos abençoe, que possamos sair daqui, irmãos, pensando a respeito disso. Aquele que não tem o Espírito não é de Deus e não pode agradar a Deus. Aquele que tem o Espírito deve viver buscando agradar a Deus. A questão é, como nós temos vivido? Essa é uma pergunta que eu convido os irmãos para responderem para si mesmos. Me lembro aqui de um relato da biografia de pregador norte-americano Billy Graham. Eu li a biografia do Billy Graham e num dado momento ele estava viajando e assentou do lado dele um jovem que estava, segundo ele, visivelmente alterado. A ideia ali era completamente embriagado. Vi de notas da biografia. E aí, Billy Graham sentou do lado, e avião é tudo muito perto, né? Ele olhou para ele e disse: é o senhor? Ele disse: eu espero que seja. Billy Graham! Ele disse: sou eu mesmo e tal, você me conhece, o senhor me converteu, lá não sei aonde e tal, não sei o que, tarará. E ele contou a história dele. Billy Graham olhou para aquela situação e disse: eu te converti mesmo, porque se fosse o Espírito Santo, você estaria completamente diferente. Alguém que viveu se enganando, porque um dia disse: eu quero esse Jesus, desde que ele não mude a minha vida. Nós não podemos viver desejando convencer as pessoas a respeito daquilo que só o Espírito Santo de Deus pode fazer. Tudo que nos foi dado como missão é apresentar o Evangelho e apresentar essas pessoas em oração, para que em agindo Deus, o pecador, como eu e você, possa exclamar: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí, o Espírito Santo levará esta pessoa a compreender a palavra que foi pregada, como se dissesse: Jesus Cristo, o Salvador.
Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Já estamos quase no meio do capítulo 8. Qualquer pergunta até esse momento é bem-vinda. Se houver dúvida, os irmãos podem se manifestar. Se quiser complementar, enfim, fiquem à vontade também. Tá bom. Vamos orar pelo corte da garagem do Mateus, do Asaf. Imagino que o silêncio é uma declaração indireta de entendimento ou de profundo desentendimento. Eu quero entender aqui, eu quero pensar que os irmãos compreenderam esse texto, e se não, os irmãos têm a liberdade de me procurar, assim como o nosso irmão Gustavo me procurou essa semana, porque está precisando de argumentos para lidar com uma certa questão teológica. Eu trouxe aqui cerca de 4.000 páginas para ele se divertir, além, é claro, de já ter fichado o texto para vocês, separado os textos e compilado os irmãos. Eu fiz isso para ele, mas posso fazer para você também com o maior prazer. Isso me dá alegria no coração, gastar horas no escritório, lendo, buscando informação, para poder passar para os irmãos, tá bom? Vamos orar? Encerrando o nosso culto, peço que vocês coloquem de pé. Nós estaremos orando, encerrando. Lembrando aos irmãos que temos os nossos cultos, eles continuam ativos. Então, se você pode, venha. Se você não pode, assista. Assim como nós temos gravado o estudo, também estamos fazendo com o culto. Vamos orar. Deus querido, nós te agradecemos pelo teu Espírito que habita em nós. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor teve misericórdia de nós e nos salvou em Cristo Jesus, atribuindo a Cristo, ó Deus, a consequência do nosso pecado, o peso do nosso pecado, ao tempo que nos atribuiu a justiça de Cristo. Obrigado, Deus, porque não somos merecedores, não somos moralmente capazes, mas o Senhor nos amou e nós te louvamos por isso. Obrigado, ó Deus, porque embora a morte física seja uma realidade que é, ó Deus, latente para todo ser humano, para tudo aquilo que vive, para aqueles que creem, a vida eterna também é uma realidade que pode ser percebida hoje. Obrigado, ó Deus, por essa paz que inunda o nosso coração. Pedimos que o Senhor nos abençoe, ó Deus, para que, entendendo esse texto, a mensagem de Paulo a respeito da ação do teu Espírito, nós possamos viver em conformidade com as orientações que temos recebido da sua palavra. E naquilo, Deus, que temos pecado, perdoa-nos, tenha misericórdia de nós e nos ajude. Que nós possamos, ó Deus, vencer o pecado, que nós possamos, ó Deus, nos inclinar para o Espírito e fugir do mal, da aparência do mal, vivendo para a glória do seu nome, produzindo, como dissemos no início desse culto, frutos de justiça que glorificam ao Senhor. Que o Senhor, ó Deus, abençoe as nossas vidas, que o Senhor abençoe a tua igreja, hoje e sempre, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos, um ótimo final de quarta-feira a todos.